Bom, então vamos lá. Estamos aqui, né, recebendo o nosso funcionário, né, na nossa action, aqui na nossa action, né? Cadê nossa action? Então aqui tá a nossa action, onde ele recebe os funcionários, beleza? E agora a gente precisa mandar ele para, a gente precisa salvar ele lá no nosso banco de dados, né? Só que eu preciso chamar o Entity Framework para ele fazer isso para mim, tá? Né, como a gente tem essa ferramenta aí poderosa, que é o Entity. Mas e aí, como que eu chamo o Entity para fazer isso dentro de uma controller, né? Então é bem simples, né? Então aqui, ó, dentro da controller, né, dentro do nosso controller funcionário, vamos chamar um construtor, tá? Um construtor de controle, usar, vamos chamar o construtor de controller e utilizar ele, né, com mais uma mágica que tem aqui dentro do Entity Framework, né, que é o seguinte. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, lembra aqui no Startup, dentro do método Configure Service? Pois bem, esse método aqui, ele serve para quê? Ele serve para injetar serviços dentro das nossas classes, né? No caso aqui, as classes que a gente vai criar. Eu já vou até criar aqui. Vai ser um public funcionários controller controller. Beleza. Então, ó, eu vou vir aqui no construtor do meu controller e vou falar que eu quero receber uma classe do tipo application db context. Então, application db context, que na verdade é uma classe de configuração de banco de dados, né? Eu vou até chamar ele de database, beleza? Ele fica aqui dando esse errinho, mas como eu já mostrei nas aulas anteriores, você clicando aqui em cima e dá um Ctrl ponto, ele dá as opções, o que está faltando, né? Então aqui, ó, ele está pedindo que a gente conecte ao EF Database, né? Então, só clicar aqui, ele vai aparecer aqui em cima, ó, EF Database, e ele some aí esse errinho, né, que ele deu, tá? Então, eu tô falando assim aqui pro ASP.NET. O ASP.NET, meu amigão, quando você for construir este controller, você pode me passar algum objeto do tipo application dbcontext. E esse objeto ele está sendo definido lá na nossa classe startup, né? Aqui está definido o nosso banco de dados aqui. Então aqui, ó, dentro de Configure Service, então aqui no nosso objeto application dbcontext, né? Então aqui, ó, nós definimos na nossa classe de conexão aqui nós definimos a nossa classe de conexão com o banco de dados, tá? É como um serviço na nossa aplicação, tá? E se eu quiser usar esse serviço, né? Se eu quiser usar esse serviço aqui, eu simplesmente aviso para o ASP.NET dessa forma, né? No construtor da minha controller. Isso aqui é o que nós chamamos de injeção de dependência, tá? Estamos injetando algo de uma classe dentro do construtor dela, tá? Então, agora podemos vir aqui e criar um atributo, né? Então, deixa eu vir aqui, vamos criar um atributo. Eu vou criar esse atributo como, vou colocar como private, tá? Vou dar um handle mesmo, depois eu explico por quê. Application db context application db context. Então, né, eu vou criar aqui esse atributo com
do tipo application DB context, e eu vou chamar ele de database, tá? Vou chamar ele de database. Aí, aqui no nosso construtor, vamos colocar assim, this, ok? This.database recebe database, recebe database, né? Que é o que foi injetado, ok? Que é o que a gente está pedindo para injetar aqui. Ou seja, na hora que o ASP.NET ver que eu estou pedindo essa dependência, né, ou esse serviço, ele vai injetar esse serviço, o application DB context, né, o application DB context database nesse parâmetro, tá? Nesse parâmetro aqui, que é o dis. Daí eu posso servir ele para dentro aqui deste atributo aqui, que é o private handle, tá? Outro detalhe que eu falei que ia explicar aqui, tá, pessoal? Eu coloco esse atributo como handle porque eu quero que ele seja definido apenas em duas situações, tá? Ou aqui no atributo, né, dentro do controller, tá? Isso é uma forma de segurança, de que você não vai mexer nesse objeto, entendeu? É uma forma de segurança, de assegurar que você não vai poder mexer nesse objeto. Bom, agora que já temos acesso ao contexto, né, do nosso banco de dados, podemos vir aqui no nosso HTTP poster e fazer o seguinte. Vamos chamar esse objeto. Vamos aqui chamar esse objeto, tá? Então vai ser um database ponto funcionários ponto. Então, assim, ó, depois desse ponto, vocês terem noção, ó. Perceba que temos agora acesso a esse método add, né? Ele vai adicionar algo no nosso banco de dados. Então, eu vou adicionar onde? Nossos funcionários, né? Então, vem aqui, funcionário. Aí, o que está acontecendo aqui? Primeiro, eu recebo do formulário e depois eu passo para esse objeto. Eu recebo de formulário e depois eu passo para esse objeto funcionário aqui dentro do banco de dados, tá? E depois eu preciso confirmar essa modificação no meu banco de dados, tá? Chamando o quê? Vou ter que chamar aqui um database ponto save changes, tá? Perceba que aqui eu tenho o save change, né? E o save change async, né? Que é uma outra variação do save change, tá? Para quem gosta de processos assíncronos, tá? Então uso o async, né? Mas isso é mais avançado e vai sair um pouco aqui do foco do nosso curso, tá? Então vamos usar o save changes mesmo. Beleza? Então a gente tem que salvar, tá? Porque não adianta nada você adicionar alguma coisa e não salvar depois o que você adicionou. Beleza? Então vamos ver o que está acontecendo, né? Estamos recebendo os dados do funcionário, passando ele para o banco, né? E depois salvando aqui a mudança que ocorreu aqui no nosso banco de dados, tá? Daí eu vou até colocar aqui um return, né? Vamos tirar isso aqui, não precisamos mais disso. Tá, vou até colocar aqui um return e vou colocar como bem simples, tá? Vou colocar como funcionário salvo, tá? Só para trazer um retorno aqui do que a gente fez, tá? Então é isso, galera. Então, ó, lembrando que se você não colocar esse save change, você não vai salvar as mudanças que você fez aí no seu banco de dados, tá? Bom, então é isso. É isso que precisamos saber para salvar aqui no nosso banco de dados, tá? Vamos salvar essa mudança, Ctrl S. E ir lá para nossa aplicação e cadastrar um funcionário
para ver se ele está salvando ou não. Então vamos colocar aqui, Clécio Silva, salário 1.200, CPF, não, CPF qual que é aqui? Tá sem validação de CPF, tá? Mas é só pra gente salvar mesmo e ver. Então, vamos cadastrar. Opa, os valores, então vamos colocar apenas 1.200. Cadastrar. Vamos ver qual vai ser a resposta dele. Ele tá aqui pensando. Opa, deu um erro. Check the connection. Oh, sem conexão. Entendi isso. Será que ele tá carregando ainda? Ah, tava carregando. Então aqui, ó, funcionário salvo, beleza? Será que ele gravou mesmo? Então vamos abrir o nosso banco de dados. Vou dar um atualizar aqui em funcionário e pedir para ele mostrar aqui. Então, opa, tá. Então tá aqui, ó. ID 1, nome Clécio Silva, salário 1.200 e o CPF todo bagunçado aqui, sem máscara, sem identificação de nada. Beleza? Então é isso. Mostrou aqui que foi salvo. E é isso, pessoal. Então foi salvo. Na próxima aula nós vamos aprender como listar as informações do banco de dados em uma view. Beleza? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Valeu!